Olá, queridos irmãos e irmãs! Você sabia que algumas pessoas interpretam e acreditam que Deus não fez cair uma gota de chuva sobre a terra, desde o momento da criação até o momento em que ele derramou as águas do dilúvio? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje nós vamos examinar esse argumento e eu vou mostrar para você, dentro da palavra de Deus, por que esse argumento, a meu ver, está incorreto. Por que ele é uma interpretação errada? Vamos crescer um pouquinho mais no conhecimento das coisas de Deus? Vamos comigo então para minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: não sei se estou correto, mas aparentemente a Bíblia só menciona que houve chuva sobre a terra no dilúvio. Isso significa que até aquele momento, ou seja, o dilúvio, não havia ainda chovido sobre a terra? Pode me ajudar a entender esse tema? Muito obrigado, querido irmão. A sua dúvida é muito interessante e você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida, a sua pergunta aqui nos comentários desse vídeo. E ela pode virar o próximo tema aqui do nosso canal. Então, aproveite esse espaço. Você pode usar o espaço também para deixar o seu amém, a sua gratidão ou também discordar de qualquer ponto aqui desse vídeo, sempre com muita educação. Deixe já o seu joinha nesse vídeo, ajude o nosso canal a crescer, não custa nada para você, é só clicar no botão joinha, dê o seu like pra gente, para nos abençoar. Texto na tela, queridos irmãos, a primeira menção bíblica que temos de chuva caindo sobre a terra está lá em Gênesis 7:12, que diz o seguinte: e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Vamos lembrar aqui que o contexto de Gênesis 7 é a ocasião famosa que todos conhecem, que é o derramamento do dilúvio sobre a terra. Então, nesse texto é a primeira vez que aparece chuva caindo sobre a terra. Mas, queridos irmãos, será que isso significa então que não havia chovido ainda sobre a terra? Ou seja, desde a criação até o momento do dilúvio, nesse tempo todo não havia caído uma só gota de chuva sobre a terra? Ou seja, tivemos aqui a criação, todo um tempo sem chuva nenhuma, e somente lá no dilúvio é que Deus apresenta a chuva para as pessoas? Será que isso está correto? Provavelmente esse pensamento não está correto e eu vou explicar por quê. Então, você precisa ficar até o final desse vídeo para aprender com todos os detalhes, todos os contextos, combinado? Então nós vamos começar aqui falando, primeiramente examinando, o tema ou o argumento que alguns creem que a primeira vez que choveu foi no dilúvio. Vamos entender por que essas pessoas pensam dessa forma? Mas antes, você precisa se inscrever aqui no canal. É nesse momento que você se inscreve no canal para receber todos os dias, de segunda a sexta, às 15 horas, os nossos estudos bíblicos. Eu vou te ajudar a crescer no conhecimento gratuitamente aqui no YouTube. Você não tem nada a perder, por isso, inscreva-se no canal. Existe um grupo de pessoas que crê que antes do dilúvio, Deus ainda não havia derramado as chuvas, como nós a conhecemos hoje. Isso tem por base, esse pensamento tem por base, o texto que está lá em Gênesis 2, versículos 5 e 6, que nós vamos examinar na sequência. Veja comigo: não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque, explica o texto, o Senhor não fizera chover sobre a terra. Preste bem atenção nesse trecho. Porque o Senhor não fizera chover sobre a terra. E também, explica o texto, não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, esse é o principal texto que argumentam aí, dá base para que alguns pensem que não havia chuva até a chegada do dilúvio. Segundo essa interpretação, então, essa condição de uma neblina que subia da terra e regava o solo permaneceu até no dilúvio. Ou seja, essa condição teria então durado centenas de anos. Como você sabe, presbítero? É só olhar as genealogias. Quando nós observamos ali as genealogias de Sete até chegar no dilúvio, a gente vê ali que passaram centenas de anos até que acontecesse então aquele caso grave que foi o dilúvio. Quando então Deus teria apresentado, segundo esse argumento, a chuva ao mundo como um juízo
por causa da gravidade do pecado em que estavam vivendo, conforme observamos aqui em Gênesis 7:4. Veja na sequência. Porque, diz Deus, daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então, para fechar aqui esse argumento, quem pensa dessa forma entende que, então, Deus não derramou chuvas até que aconteceu o dilúvio, e somente essa neblina é algo que aparecia ali para regar a terra, e então a chuva aparece pela primeira vez como um juízo de Deus lá no dilúvio. E a partir de agora, então, eu vou mostrar para você o seguinte: por que essa interpretação está errada, na minha opinião? Eu vou te mostrar alguns pontos aqui que são falhos nessa interpretação e vou mostrar por que houve sim chuvas depois da criação, até no tempo do dilúvio e até hoje em dia, conforme nós podemos ver no nosso dia a dia. Você gosta de estudar a Bíblia desse jeito que eu faço aqui, né? Examinando o texto, com detalhamento. O meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, começando de Gênesis 1 até Apocalipse, está aberto. Você vai estudar comigo em videoaulas, terá contato direto no meu WhatsApp para tirar dúvidas. Vagas abertas, quer saber mais detalhes? Aqui no primeiro comentário desse vídeo tem um link, você acessa esse link, tem uma aula gratuita para você ver e mais detalhes de como que funciona o nosso curso. Invista no seu crescimento espiritual, vale muito a pena. Queridos, o texto de Gênesis 2, 5, 6 que a gente leu, ele retoma a explicação da criação descrita de forma resumida lá em Gênesis 1. Então preste bem atenção nisso. Lá em Gênesis 1, a gente tem uma descrição resumida da criação e depois em Gênesis 2, a gente não tem outra criação, viu? Aliás, eu já fiz vídeo sobre isso. Vou deixar aqui também no primeiro comentário desse vídeo para você assistir mais tarde. Gênesis 2, ele apenas detalha mais a criação do homem que já havia acontecido lá em Gênesis 1. Então, em Gênesis 2 temos um detalhamento maior. Então, o que está sendo explicado ali em Gênesis 2 é que ainda não estava completo o ciclo da criação. Ele estava sendo realizado, estava em curso. É justamente por isso que não havia ainda chovido sobre a terra. Então, observe que existe a explicação de que não havia ainda brotado erva e nem planta, porque, explica o texto que nós já lemos, Deus não havia feito chover e também porque não havia homem para lavrar o solo. E por que disso, queridos irmãos? Porque justamente a criação estava ainda incompleta. A gente está ali na descrição de Gênesis 2, 5 e 6, nos 6 dias da criação ainda, ok? O que podemos ver então é a explicação de que a obra de criação ainda não estava completa com todos os seus ciclos e detalhes que foram realizados nos 6 dias da criação. Ou seja, Deus estava colocando ordem no caos. Mas, presbítero, como que você pode afirmar isso? Como que nós sabemos que Gênesis 2 ali está falando dos 6 dias da criação e não está falando de que, depois da criação não choveu e somente essa neblina que aparecia? Preste bem atenção. A sequência da leitura de Gênesis 2 nos mostra exatamente isso, pois nos leva rapidamente ao 6º dia da criação, quando homem e mulher foram criados. Observe então logo a sequência. A gente leu Gênesis 2, 5 e 6, que é o texto que embasa aqueles que pensam que não choveu até o dilúvio, e logo no próximo versículo, veja o que acontece. Então, temos uma continuidade. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então observe que essa narrativa de Gênesis 2, 7, nesse mesmo contexto ali que fala que não choveu, ocorreu onde? No 6º dia da criação, conforme está lá em Gênesis 1, versículo 26 e versículo 31. Então aqui no 26 é aquele famoso texto: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou, e aí vai até o 31, onde ele diz que é o 6º dia da criação. Então preste bem atenção nisso. A chuva, então, ainda não havia caído porque a criação ainda não estava finalizada com a sua forma completa que Deus daria a ela. Ou seja, o texto nos leva a compreender que depois de resolvidos os porquês, ok? Tudo estaria como Deus estabeleceu. Ou seja,
com homem e mulher criados com todo o ciclo natural estabelecido nos 6 dias de criação, então temos sim chuvas a partir daí. Observe bem isso. Não me parece correto, né, nem harmonioso dentro do contexto, pensar que essa neblina que é citada, que subia sobre a terra, foi algo provisório, até que Deus resolvesse toda a questão ali, e provisório, mas que durou centenas de anos. Faz algum sentido isso? Ou seja, Deus teria feito essa neblina, que seria provisória, porque o correto mesmo, como está até hoje, são chuvas, mas ele teria deixado essa neblina centenas de anos até acontecer o dilúvio? Isso não faz sentido, já que na época do dilúvio, nós já temos centenas de anos passados desde a criação. Quando nós olhamos as genealogias, podemos perceber isso de forma muito clara. Então veja, só depois então a chuva, que é permanente na criação, teria passado a existir? Não faz sentido isso dentro das narrativas que nós temos dentro do livro de Gênesis. Então observe bem, sendo assim, parece-me mais harmonioso com o relato do contexto aqui de Gênesis, pensar que tivemos sim chuvas antes do dilúvio, de forma normal, e que elas ocorreram logo após Deus finalizar a sua criação, como algo normal dentro da natureza criada, conforme Deus a estabeleceu. E assim, as chuvas passam a seguir os ciclos naturais, como determinado por Deus, segundo a vontade dele. E claro, Deus, como tendo o controle total de toda a natureza, ele também utiliza os ciclos naturais, às vezes de forma exagerada, para trazer juízo, como foi no caso do dilúvio, onde nós não temos ali algo natural que nós vemos todo dia, 40 dias e 40 noites enchendo a terra de água. Então é muito importante a gente entender isso, entender todo esse contexto para observar. Claro, respeito os irmãos que pensam que não havia chuva, mas pense comigo nesses argumentos, se eles não fazem para você algum sentido. Havia sim chuva, segundo a minha opinião, segundo a minha exegese aqui. Você precisa então pensar nisso e aí você pode então ter a sua opinião, o seu pensamento. Queridos, ficamos por aqui. Vou deixar mais alguns estudos aqui para o seu crescimento espiritual. Aproveite para você crescer cada vez mais com esses vídeos que são rápidos, mas que trazem um conhecimento substancioso para a sua vida. Fico por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.